Bem, amigos Bola Presa, estamos de volta com uma bomba. A gente está gravando no sábado. O que aconteceu, Danilo? Aconteceu que a NBA resolveu se movimentar um pouquinho. Um pouquinho, tipo, dois candidatos ao título trocando All-Stars na calada da noite. Inacreditável. Na semana que vai ter os Media Days, vai todo mundo se apresentar para a imprensa, vai começar para valer os treinos. Não, tudo bem. Um candidato ao título manda um All-Star aqui, outro candidato ao título manda um All-Star lá, cumprimenta e é isso, vamos jogar. E Que loucura é essa? Foi como são as principais trocas, as grandes trocas. Não teve rumor, ninguém falou a respeito. Simplesmente a gente recebeu a notificação no celular, troca aconteceu. O Karl Anthony Towns deixa o Minnesota Timberwolves, time que draftou ele na primeira posição do draft, 9 temporadas atrás, vai para o New York Knicks em troca de Julius Randle, Donte DiVincenzo e mais uma escolha de draft que é do Pistons, porém, mas não é tão valiosa assim porque ela é protegida. Ela é protegida exatamente nas posições em que o Pistons vai acabar pelos próximos 20 anos. Porque é uma escolha oficialmente de 2025, mas protegida no top 13. Ou seja, se o Pistons tiver uma das 13 primeiras escolhas, não vai para o Wolves. Qual que é a chance do Pistons não ter... Mas aí vai a 2026, que é protegida nas... Top 11. 11. E aí o Pistons, se ainda ficar com uma das 11 primeiras, vai para 2027, top 9. Ou seja, essa escolha nunca vai chegar. E se nunca converter, depois desses 3 anos, vira uma escolha de segunda rodada. Então é bem possível que seja só uma escolha de segunda rodada, mas se der um golpe de sorte aí, pode ser uma escolha até boa. Uma escolha 12 do draft daqui 2 temporadas. O Pistons for um pouquinho melhor do que a gente imagina. Espero que o Wolves não tenha feito a troca contando com isso. Não, sem dúvida não. Não foi isso que aconteceu. Apostando no sucesso do Detroit Pistons. Acho que o importante é o que a gente vai conversar agora. Por que o Wolves fez isso? É flexibilidade econômica, é confiança no Julius Randle, é falta de confiança no Karl Anthony Towns. Muita coisa envolvida. A gente está fazendo preview no nosso podcast, a gente grava toda sexta-feira, entra ao ar no qualquer lugar que você ouve podcast toda sexta, e a gente já falou do Wolves. E a gente tem uma sessão no preview que a gente fala quem é o jogador-chave do time. Não pode ser a maior estrela, não pode ser o Anthony Edwards, no caso do Wolves. A gente escolhe um jogador e fala, ó, que jogador que traz alguma incógnita que pode ser a chave entre ter um grande sucesso ou um grande fracasso. Isso, e a chave dessa conversa é incógnita. É um jogador que varia muito, que oscila muito, que tem muito espaço para crescer ainda. Que ainda é jovem, pode virar alguma coisa grande ou empacar. É possível. Claro. E pro caso do Wolves, a gente escolheu o Towns. Apesar de ele não ser tão jovem, apesar de a gente achar que já conhece ele, mas quando ele joga bem, ele marca o Jokic no mano a mano e eles eliminam o atual campeão. Quando ele joga mal e faz 6 faltas em 10 minutos. Aí ele faz uma falta desgraçada e o time não tem pra onde ir. Ele vira uma arma ofensiva fantástica quando ele tá acertando as bolas de 3 pontos dele, e quando ele não tá, parece que ele é um problema e o ataque empaca de vez. E aí a gente votou no Towns como jogador-chave do Wolves. Ele não tá mais lá. Mudou tudo. E aí? Porém, a gente ainda não fez o preview do Knicks. Do Knicks, não. Então a gente vai fazer, claro, falando também dessa troca, na próxima sexta-feira, ao vivo no YouTube. No mesmo dia, sai em áudio, editadinho, bonitinho, com vinhetas, no Spotify, no servidor de podcast favorito. Mas a gente não achou que dá para esperar uma semana inteira pra gente falar sobre essa troca. E, tendo vários outros times da divisão pra gente fazer um preview, a gente não ia poder se alongar tanto. Hoje é a chance. Até ia deixar a divisão do Knicks, a do Atlântico, por último. Na semana que ia começar a temporada, porque Celtics, Sixers, né? Ia guardar pro final. Não dá mais não. Não tem dá que mais. Falar essa semana. Temos urgência. Estamos trabalhando de sábado, de tão urgente que é. E o principal motivo da urgência é o que eu falei na abertura. O Wolves, a gente também falou isso no preview, a gente votou lá, a gente dá um selo do que esperar desse time. Candidato ao título. E o Knicks, quando chegar a vez dele, o selo que a gente ia dar é candidato ao título. O Towns já foi All-Star, 4 vezes, pelo menos, na carreira? 4 vezes. O Julius Randle também. O Julius Randle já entrou em time All-NBA. São 2 caras pesados de 2 times pesados. E é muito raro. Faz muito tempo que a gente não vê troca assim, All-Star por All-Star. Em geral é um All-Star por um monte de jovens jogadores, jogadores em contrato expirante, 1000 escolhas de draft, algum time em reconstrução. São 2 times com chances de título que acreditam que essa troca deixa eles mais perto do título. Trocando 2 jogadores no auge. Mas uma coisa, eu queria começar, antes da gente falar dos times,
que essa é uma das trocas que eu acho que todos os jogadores envolvidos estão infelizes. Acho que os jogadores, ninguém gostou. O Towns fez a vida no Minnesota Timberwolves, foi draftado lá, passou por todos os perrengues e nessa última temporada finalmente ele teve o gostinho de sucesso. E tem outra, ele é um desses jogadores muito fiel ao time e à cidade, nunca cogitou pedir uma troca, então ele é considerado um cidadão modelo, ele tem uma relação muito forte com o Minnesota. O pessoal listou as vezes que ele faz caridades aleatórias para pessoas que precisam na cidade. Deu entrevista 2 dias atrás falando sobre como ele estava empolgado para essa temporada. Não foi aquela entrevista de quem já tinha sido recebido um alerta do agente dele ou do time falando, ó, tá rolando umas conversas. Né, e Nem isso. A nem família isso. disse que foi pega completamente de surpresa, que eles achavam que iam ficar lá na cidade até o final da carreira do Towns. Porém, quando o Towns falou que estava empolgado para voltar por esse time, eu já achei que tinha alguma coisa ali na pergunta que foi feita. Porque perguntaram para ele, você acha que você vai ser trocado, que você volta pro time? Ele falou, por mim eu volto, eu amo esse time, eu amo essa cidade. Parece que quem perguntou sabia, né? A especulação de que o Towns fosse trocado é uma coisa que sempre existiu nesse Wolves, porque foram muitos anos de fracasso, com o time nunca conseguindo decolar, mas se fortaleceu na temporada passada. Mesmo quando o time finalmente engrenou com o Towns e o Gobert, que era uma questão que não tinha rolado quando o Gobert chegou em Minnesota, mesmo quando o time engatou, existia essa dúvida de é sustentável, o Towns é muito caro, como é que esse time vai se manter financeiramente? Então muita gente já estava especulando uma troca. O que se diz é que, caso o Wolves tenha conversado com outras equipes, não existia muito interesse. O nosso palpite, não de informação, mas de leitura da situação ano passado era, se a temporada for ruim, se cair na primeira rodada dos playoffs, se a temporada regular foi capenga, o Towns não continua lá. Porque é um time muito caro, salários altíssimos. O Towns vai ganhar nessa temporada, agora do Knicks, 49 milhões de dólares. 53 no próximo ano, 57 no outro. Para quem não sabe, é um contrato super máximo. É aquele contrato acima do permitido pela NBA, que você só pode assinar com jogadores que você mesmo draftou. E em 2027 e 2028, é o último ano de contrato, ganhando 61 milhões de dólares. Quando a gente começou no Bola Presa, em 2007, o teto salarial da NBA acho que era 67. Tudo, para se encaixar os jogadores do time inteiro. Incrível. Então, é um caminhão de dinheiro. Imagina pagar isso e o Gobert caro e o Anthony Edwards vai ficar cada vez mais caro para um time que não vai longe. Mas aí o time chegou na final de conferência. Foi o melhor ano da vida do Wolves. Aí eu acho que tá garantido por mais uma temporada. Pois é. Não, nananina não. É que eu acho que é um time tão caro, mas tão caro, que é o tipo de coisa que você só mantém se você tem certeza que você vai ser campeão. E é um time ainda com bastidores esquisitos, né? Porque o Wolves foi vendido e aí foi desvendido. O Glenn Taylor, dono do time, desistiu da venda, fez lá, não, porque não rolou isso e aquilo. E o grupo que tinha acordado a compra falou, não, a gente comprou. E agora tá uma briga aí na justiça, a gente não sabe nem quem vai pagar essas multas salariais daqui a alguns anos. Então, porque essa é uma decisão do dono, né? O dono do time que vai lá e dá o aval pro general manager, pode gastar ou não pode gastar, pode ultrapassar o second apron, que é o teto acima do teto, ou não pode. E o dono tá falando isso pensando no quê? Que ele vai continuar sendo dono? Que ano que vem ele vai embora? O que aconteceu? O que a justiça vai definir? Então o Wolves está numa situação bem esquisita nessa questão financeira também. Pois é, e é claro que a gente quer falar sobre o impacto que essas trocas têm nos times, como é que vai ser em quadra, se isso aumenta ou diminui a chance deles por título, mas é impossível a gente entender os motivos para a troca ter acontecido, especialmente pela parte do Minnesota Timberwolves, sem falar das novas regras salariais. A CBA, que é o acordo entre os jogadores e os donos dos times, que cria essas regras salariais e de divisão de dinheiro na NBA, criaram agora uma punição muito alta se você está muito acima do teto salarial. Especialmente em anos consecutivos. Então, a última vez que os valores saíram, eu não sei se eles estão desatualizados para a próxima temporada, mas o teto salarial, esse limite de gastos dos times, é em 140 milhões de dólares. Você pode ultrapassar esse teto se você quer renovar jogadores que já são seus.
E aí, você pode chegar em 170 milhões de dólares. E nesse momento, você paga uma multa. Cada dólar que você gasta a mais, você tem que pagar um outro dólar de multa. Sempre foi assim. É que agora, se você chega em 178 milhões de dólares fazendo isso, você começa a ter punições que são punições na gestão do seu time. Você começa a perder possibilidade de assinar novos jogadores pelo contrato mínimo. E se você ultrapassa uma outra camada acima disso, de 188 milhões de dólares, aí é o que eles chamam de segundo puxadinho, né? A segunda edícula, por isso o second apron. Aí sim você tem muitas punições que tornam inviável você manter um time assim a longo prazo. Que chega ao ponto de perder a escolha de draft, assim, ter a última escolha do draft, independente de em que posição você acabar. Se você ultrapassar esse último nível por anos consecutivos. Se você perde as exceções que permitem que você contrate jogadores adicionais, você perde as exceções que permitem trocas por jogadores que não têm exatamente o mesmo salário, você não pode mais trocar escolha de draft. É um monte de limitações na gestão do seu time que torna inviável. É a NBA gritando, não faça isso. Não gaste demais. Ou sem dizer oficialmente que tem um teto rígido que nunca pode ser ultrapassado. E se não estão dizendo assim, não faça de jeito nenhum, eles estão dizendo, não faça isso mais do que um ano, porque vai ficando pior se você vai fazendo isso de maneira recorrente. Então os times estão bem apavorados com essa ideia. É o que dizem do Celtics, quando o Celtics renovou com todo mundo, Derek White, Drew Holiday, Porzingis, estendeu todo mundo, e o máximo pro Tatum, o máximo pro Jaylen Brown, tá todo mundo sob contrato. Não quer dizer que vai todo mundo terminar seu contrato no Boston Celtics. Eles vão tentar ganhar tudo que eles conseguem até o time ficar impagável. Vamos ver quando vai ser. Isso. Mas Celtics, outro time que tá vendo. Diga-se de passagem. É fato. Então a gente não pode desconsiderar isso. O Wolves estava preocupado em entrar na segunda edícula. No fato que eles já estão lá. Se você fica 3 vezes em 5 anos, a tua escolha de draft vai para a última colocação. É a punição máxima que pode acontecer. Então, essa era a preocupação. Todo mundo é caro. E os jogadores de apoio do Wolves, que tiveram uma temporada espetacular agora, eles vão ficar mais caros. A gente tá falando de McDaniels, do Naz Reid, jogadores que vão valorizar muito no mercado e alguma coisa tinha que ceder. E o contrato do Julius Randle, que vai para o Wolves, lembrei que o Towns ganharia 49 milhões nessa temporada. O Randle vai receber 28,9 milhões nessa temporada e na próxima 30,9 se ele quiser. Assim, ele pode sair do contrato, ir para o mercado e tentar ganhar mais. É um player option que se chama. Mas é um contrato bem mais curto, bem mais barato. O DiVincenzo tinha acabado de assinar um contrato com o Knicks na temporada passada, vai até 2026, 27 e o máximo que ele vai ganhar é 12 milhões. E é isso, é um contrato daqueles, é maravilhoso. É a definição de pechincha. Só saiu muito barato. E o que estão dizendo é que o Wolves nem consideraria essa troca se o DiVincenzo não tivesse envolvido. E que muito rápido eles começaram a negociação e o Knicks percebeu que tinha que pôr o DiVincenzo e falou: tá, então a gente mandou o DiVincenzo. E que o Wolves fechou imediatamente. Acho que ele é a sacada. A gente tá olhando muito pro Julius Randle, que tem uma importância, é All-Star, etc. Mas pro futuro financeiro, pra saúde financeira do Minnesota Timberwolves, o DiVincenzo é a grande sacada aqui. E, bom, voltando ao que eu tava falando, o Towns eu acho que tá infeliz, porque ele fez a vida no Minnesota Timberwolves e quando teve o gostinho de sucesso, tá indo embora. Indo embora para um time que dizem que ele gostava muito antes de ser jogador profissional, que é o New York Knicks. É um time que também vai brigar por título. Eu acho que ele não vai ser não vai entrar em depressão porque ele tá indo pro New York Knicks. E quem não gosta de ir para Nova York? Exato, ele vai deixar de morar em Minneapolis para morar em Nova York. Não parece ruim para a vida pessoal dele também. Porém, ser pego assim de surpresa, não ser por escolha dele, e são 2 candidatos ao título, um ele ajudou a construir, o outro ele pegou na cara do gol. Não. É diferente a sensação, e a sensação de você ser o cara chutado. Então não acho que hoje, pelo menos, o Towns esteja feliz. O Julius Randle, parecido também a história. O Julius Randle, quando ele saiu do New Orleans Pelicans, onde ele trabalhou com o Chris Finch, técnico do Wolves hoje, era assistente do Pelicans quando o Julius Randle estava lá. Assim como o Thibodeau foi técnico do Towns lá em Minnesota. E o antigo agente do Towns agora é um dos engravatados, um dos executivos do Knicks.
Então todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que tá comprando. Mas o Julius Randle escolheu ir pro Knicks, acabou o contrato dele, eu vou pro Knicks, que era uma porcaria naquela época. E ele foi o primeiro passo pro Knicks voltar a ter dignidade e deixar de ser a piada que foi aí por um tempão na NBA. E muita gente criticou o contrato do Julius Randle com o Knicks naquele momento. Porque era um monte de contrato tampão. Eram vários jogadores que não pareciam ter muita expectativa de futuro, que o Knicks estava contratando só para esperar ver se alguma estrela aparecia. E o Julius Randle não, se consolidou lá. E levou o time aos playoffs, e em boas posições, jogou muito, conquistou a torcida, e agora o time vai brigar por título, igual o Towns, vai brigar por título lá do outro lado. E o DiVincenzo, ele era um dos Vila Nova Boys. Ele era a história da vitória da amizade. Se vocês não lembram, metade do time do Knicks jogou junto e foi campeão na Universidade de Vila Nova. É o Jalen Brunson, é o Dante DiVincenzo e é o Michael Bridges. E o Josh Hart, né? Mas o Michael Bridges que eles pegaram agora. Os 4 não chegaram a jogar um jogo juntos, Danilo. Um Que joguinho tristeza, pra não, gente ter o gosto de ver. O Julius Randle deve estar arrasado. O DiVincenzo. O DiVincenzo deve estar O Julius arrasado. Randle também. Mas... Então, saiu uma história aí, comentaram ontem, né, nas redes sociais, tudo que ele já estava meio insatisfeito, porque pelo jeito com a chegada do Bridges, ele ia pro banco. O Wolves provavelmente vai pro banco também. Acho que não necessariamente. O que estão falando é que dá para que ele jogue junto com o Anthony Edwards tranquilamente. É Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert. O Conley não vai pro banco Não. de reservas no meio da carreira. Eu acho que ele vai ter bons minutos. Porque eu acho que ele entra no lugar do Conley, eu acho que ele entra no lugar do Anthony Edwards, eu acho que ele entra no lugar do McDaniels. Ele não vai jogar 10 minutos por jogo. Mas titular, ele vai ter minutos de titular. E se você não é titular, não é garantia que você está em quadra no fim do jogo também, nos minutos decisivos, que é o que todo jogador quer. É verdade. Então, essa parte do DiVincenzo estar insatisfeito em ser reserva, não sei se resolve. E ele faz o caminho oposto. Ele deixa de morar em Nova York para morar em Minneapolis. Não costuma ser, assim, um dos desejos de ninguém nos Estados Unidos. Ele vai passar o triplo do frio. E longe dos amiguinhos ainda. Ele vai ser o Lula Molusco agora da piada do Josh Hart. Enquanto eles são o Bob Esponja comemorando. Então, pelos jogadores, eu acho que tá todo mundo infeliz. Mas todos estão indo para bons times brigar por título. Isso, pelo menos isso não mudou, né? Agora os times. Quer começar por qual? Pelo Knicks, né? O Knicks pegou o nome mais pesado. Claro, eu acho que isso é um pouco unânime. Você vai encontrar divergência, porque nem Julius Randle, nem Towns são unanimidades aí no mundo da NBA. Talvez, falando de jogadores assim que já foram diversas vezes pro All-Star Game, já ganharam prêmios e tal, são dois dos mais questionados. Polarizantes. Perfeito. Mas ainda assim, acho que é meio unânime que o Towns é o melhor jogador da troca. Acho que sim. Então, é o nome mais pesado, pelo menos. Acho que ele foi a motivação da troca. O Knicks queria ele a ponto de mandar o DiVincenzo para tornar essa troca possível. Então, a troca é sobre ele, em última instância. Ele queria. E eu acho que passa muito pelos jogadores que o Knicks perdeu. Então, o Knicks não conseguiu renovar com a Isaiah Hartenstein, que foi o pivô reserva deles ano passado, mas que jogava muitos minutos e virou titular nos playoffs quando chegou a inevitável lesão do Mitchell Robinson. Que acontece toda a temporada. Sempre tem. Você põe lá no calendário até. E essa temporada o Mitchell Robinson já está machucado, ele não vai começar a temporada. Dizem que ele pode voltar só em janeiro. Quando saiu essa data de janeiro, um monte de gente já levantou assim a sobrancelha e falou: eu acho que o Knicks vai ter que fazer essa troca aí, alguma troca, antes do previsto. Porque o problema, o ataque do Knicks é até muito melhor do que esperado, especialmente por ser comandado pelo Thibodeau, que não é famoso por seus ataques. Mas ele só funciona, ele só é um ataque decente pela quantidade de rebotes ofensivos que eles conseguem. Porque foi a marca registrada deles. A porcentagem de aproveitamento dos arremessos é baixa. É um time de volume, mas que erra muito e depende de pivôs ali dominando o garrafão. E aí, sem o Mitchell Robinson, sem o Hartenstein, o ataque seria bastante exposto. Ficaria bem evidente as limitações que eles têm de aproveitamento. E defensivamente ia ficar pelo menos mais baixo que as opções para começar a temporada, o Jericho Sims, que é alto, mas fraco como jogador mesmo, e o Precious Achiuwa, que jogou bem pelo Knicks, mas é muito baixo defensivamente, não dá conta do recado, não é jogador para passar
35 minutos em quadra. Ele não é um pivô. Uma assim, das especulações que se faziam era, será que o Julius Randle vai quebrar um galho de pivô? Nunca foi o forte dele. Desde que ele chegou na NBA, o Lakers tentou isso quando ele era mais novo. Nunca rolou de fato. E o Thibodeau não gostava de usar ele nos últimos anos como pivô. O Towns não. O Towns é o contrário. O Towns já jogou bem de pivô e nos últimos 2 anos teve que voltar a se adaptar a jogar mais longe da cesta por tal lado do Rudy Gobert. Isso deve ser a coisa mais frustrante, porque é um jogador que mudou o seu próprio estilo de jogar, mudou a própria mentalidade, fez treinos específicos para conseguir um entrosamento com o Gobert, agora você não joga mais com o Gobert. Parabéns. Agora você vai ser o pivô do time. Volta tudo. Mas é outro esquema. Ele não é o reboteiro de ataque que é o Hartenstein ou o Mitchell Robinson. Não é o estilo dele. Não só por qualidade específica de rebote, mas por onde ele está em quadra. Geralmente ele está ou no perímetro para arremessar, onde ele é um excelente arremessador, ou ele está infiltrando. E aí, se você está infiltrando, você não está pegando rebote ofensivo. Então, ele não vai fazer esse trabalho, provavelmente, a não ser que ele mude de novo alguma coisa. E defensivamente, como pivô, ele também é bastante polarizante, porque ele tem grandes momentos e momentos tenebrosos jogando embaixo da cesta. Eu acredito que na defesa do Knicks, com o Thibodeau que já conhece o Towns, eu acho que dá para ele ser um defensor pelo menos decente. É daqueles caras que, se você olha um jogo específico, um momento específico da carreira dele, adversários específicos, ele pode parecer nota 6, Ou pode brilhante. parecer brilhante. Ele defendeu o Jokic de maneira brilhante. Ou pode parecer um problema. É. Então, ele é esquisito, assim, mas não acho que vai quebrar a defesa do Knicks nem nada. Pelo contrário, acho que a defesa do Knicks tem tudo para ajudar ele a se tornar um defensor melhor. Ofensivamente é a parte mais esquisita. Porque se por um lado ele ser um espaçador, ele arremessador de 3 pontos, ajuda as infiltrações que o Knicks gosta de fazer, por outro você está cortando justamente o estilo de ter um cara embaixo da cesta para pegar rebote ofensivo. E uma coisa que não sei como eles vão lidar é que a gente viu isso nos playoffs, mesmo o Knicks indo bem nos playoffs, como ficou pesado, né, pro Jalen Brunson, às vezes, ter que criar muito ataque. E uma das coisas que se comentava quando a gente lembrava, né, o Knicks tá bem sem o Julius Randle, será que ele é descartável? Pode ser, o Knicks se encaixou perfeitamente sem ele. Por outro lado, toda vez que o Jalen Brunson ia pro banco, ou quando o Brunson se machucou no final da série contra o Pacers, ou quando ele tinha um jogo ruim, ou quando o Brunson recebia marcação dupla, nossa, ia ser bom ter algum cara que pode botar a bola no chão, criar um arremesso para ele ou para os outros, que é uma coisa que o Julius Randle melhorou muito ao longo da carreira. Ele teve o quê? 5 assistências de média na última temporada? Então, mesmo jogando pouco. Isso o Towns não faz. O Towns, se ele vai infiltrar, ele baixa a cabeça e vai até o fim. Ele não é de manipular a defesa, atrair marcação dupla e passar para o cara bem posicionado. Eu acho até que ele, pelo estilo, ele jogaria melhor junto com o Brunson, simultaneamente ao Brunson, do que o Julius Randle. Agora, se a ideia é ter alguém que resolve quando o Brunson não está, aí o Towns tem outro estilo. Talvez até resolva, mas não vai ser da maneira que o Julius Randle nem que o Brunson fazem. Isso é interessante, porque o Julius Randle não é um arremessador de 3. Ele teve uma temporada, acho que 3 anos atrás, que ele acertou mais de 40%, depois voltou ao que era antes. Não é um arremessador de 3. Não. Nos 2 níveis, que não acerta muito, e tem os caras que não acertam muito, mas a defesa respeita. O Julius Randle é desafiado pela defesa o tempo inteiro. Deixam ele livre e vão marcar o garrafão. Isso, Towns você tem que marcar de perto. E às vezes mesmo marcando de perto ele acerta porque ele é gigante. E aí é a graça que o Wolves nem sempre podia usar. É que quando o Towns precisa ser marcado de perto, ele tá jogando de pivô, ele tira o pivô adversário de perto da cesta. E aí é mais espaço pro Brunson infiltrar, por exemplo. Com o Gobert sendo pivô, o Towns jogava junto com ele de ala e aí eles passavam a quadra, era mais fácil para os adversários manterem o pivô dentro do garrafão. O que o Wolves fazia era você espaça o Towns de um lado da quadra e o Gobert sai do garrafão para fazer corta-luz. Isso. Mas aí o Towns não estava tão envolvido nos corta-luzes, ele era mais envolvido longe da bola. O sonho, eu imagino que o sonho molhado do Knicks pro Towns é fazer o que o Porzingis fez pro Celtics. Que é, considerando que o Anunoby também é um bom arremessador, que o Bridges arremessa, que o Josh Hart nem tanto, mas nos playoffs arremessou bem.
O Brunson você tem que defender em qualquer lugar. Que os 5 enquadra juntos, fiquem abertos. Criem um espaço que é igual você assistiu o Celtics ano passado, que era, meu Deus, por que tá sempre livre esse garrafão? Porque a defesa tá no eterno cobertor curto. Sim, você tem que proteger o perímetro, porque tem 5 jogadores no perímetro, e aí o garrafão tá livre, e aí qualquer jogador pode infiltrar a qualquer momento. E o Towns é um dos raros pivôs que podem prover isso pro seu time. No Wolves não, porque lá tinha não só o Gobert, como o Jaden McDaniels, que ninguém marcava de perto. Nesse Knicks talvez dê. Acho que do ponto de vista de estilo de jogo, o Knicks é um encaixe muito melhor pro Towns do que o Wolves jamais foi. Eu acho que é um bom encaixe, acho que pode dar certo, mas muda. Isso dá medo. Para um time que estava tão encaixadinho, é uma grande mudança, é outro jeito de jogar, é um outro tipo de pivô que não tem nada a ver com Hartenstein e Mitchell Robinson, que parecia encaixar como uma luva nesse time. Você não tem a criação de jogada do Julius Randle, você não tem a movimentação sem a bola do DiVincenzo, até o arremesso de 3 do DiVincenzo, que o Towns pode substituir, é construído de outra forma. Você continua tendo um grande arremessador em quadro, o DiVincenzo foi fantástico ano passado. Então, eu não faria essa troca se eu fosse o Knicks. É isso que eu quero dizer. Só pelo medo de ter que recalibrar esse time. Eu não mudaria tanto para um cara que não me passa tanta confiança como o Towns, que a gente tem que lembrar que isso ele tem em comum com o Randle. Um péssimo histórico de playoff. Os dois têm histórico de piorar os números nos playoffs, de ter jogos medonhos. Nos últimos 2 anos o Towns melhorou, mas ano passado a gente viu ele jogar muito bem contra o Nuggets, chegar na final de conferência contra o Dallas e é meio tudo, que acho que tem a ver com o Wolves trocar ele também. Tipo, quando a gente perdeu também foi porque ele não... E agora com 28 anos nas costas, a gente não vai ficar esperando ele evoluir. O Towns é esse. Aí. Não, a gente sabe exatamente o que está recebendo pelo Towns. É que assim, eu acho que faz bastante sentido pro Knicks, e eu acho que vale o risco. Porque não é como se o Knicks fosse consolidado como o grande favorito ao título. Se você tá olhando pro Celtics, você tem que perceber que você só não tá no mesmo nível. Você tem que dar algum passo para cima. E acho que o Julius Randle se mostrou desnecessário. Assim, claro que ele cumpre uma função que é ser um construtor de jogada que cria o próprio arremesso quando o Brunson não tá em quadra, ou quando ele tá cansado, ou quando tá recebendo marcação dupla. Mas o Towns não cria exatamente isso, mas também cria o próprio arremesso. Em geral, aos trancos e barrancos, né? Ele gosta muito de tropeçar nas próprias pernas indo pra cesta. Filtra muito e parece sempre um desastre, mas você vai ver, ele consegue. Mas a ideia de poder jogar com 5 jogadores abertos talvez torne o Knicks aquele ataque imparável que, somando com a defesa do Thibodeau, seja necessário para realmente ser campeão. Eu acho que precisava de... O Knicks precisava arriscar alguma coisa, porque era um timaço, e é claro que a chegada do Bridges traz mais um arremessador, mas a ideia de jogar com 5 abertos só ficou muito tentadora depois de ver o Celtics campeão. Eu entendo porque o Knicks fez, eu acho que eu não teria essa coragem se eu fosse eles. Eu acho que é uma mudança que pode acabar sendo muito drástica dos dois lados da quadra. Para mim, o tipo de pivô que eles tinham é o tipo de pivô que eles tinham que continuar tendo. E se não fosse o Isaiah Hartenstein e o Mitchell Robinson, porque o Mitchell Robinson tá machucado, eu buscaria outro desse tipo, não o Towns. Mas aí tem uma questão engraçada. O Mitchell Robinson volta e acontece o quê? O Mitchell Robinson é titular? Reserva. Não, o time é Brunson, Hart, Bridges, Anunoby e Towns. Não tem muito jeito. Não tem muito pra onde ir. Quem deve ter ficado feliz é quem concorre com vaga, né? Que tinha, tipo, o Miles McBride, que jogou bem a última temporada e falou, pô, onde que eu vou entrar nessa rotação agora? Ganhou os minutos do DiVincenzo vão pra ele, né? E são vários minutos, né? Então, pro Knicks eu entendo porque eles fizeram, não acho que foi afobado, não acho que foi burro. O histórico recente deles é de acertar uma troca atrás da outra, então pelo menos o famoso benefício da dúvida a gente tem que oferecer, mas eu não teria coragem de mudar um time que eu acho que estava tão certinho, e eu tenho medo. Eles estavam tão felizes, né? E eu tenho medo de chegar na hora de encarar o Celtics e falar, ó, Celtics, a gente também consegue. Ah, parabéns por ser uma versão pior do que a gente faz. Sabe, em vez de tentar ser o Warriors e não conseguir jogar igual o Warriors. Muitos times caíram nessa cilada de tentar fazer o que o Warriors faz, mas o Warriors só faz melhor. E aí os times que mais deram trabalho pro Warriors foram
o Rockets, que era uma aberração que jogava no mano a mano, que jogava totalmente diferente deles. e aí depois o Raptors ganhou deles na final, né? O Warriors todo machucado, mas sendo um time esquisitíssimo, com defesas nada a ver. Ninguém defesa venceu o Warriors fazendo exatamente o que o Warriors fazia. Imagina, você não consegue ganhar um quarto do Warriors jogando como Warriors, daquele Warriors. Então esse também eu tenho um receio. Mas, no papel é um baita elenco. No papel não deixa muito a desejar pro Celtics mesmo. E você não perde tanto assim abrindo mão do Julius Randle. Ele se mostrou bastante supérfluo nesse time pra temporada passada. É claro que dói muito abrir mão do DiVincenzo, mas a troca não aconteceria se ele não tivesse envolvido. Tem que ver os deuses do basquete, o que eles acham de você trair o poder da amizade assim. Tem isso. Eu fico mais preocupado com como é que os jogadores lidaram com isso nos bastidores. Porque eles certamente estavam muito felizes de jogarem juntos. O lobby que eles fizeram pra pegar o Bridges, então. e agora o DiVincenzo vai embora. É meio triste. Sacanagem. Assim. Mas é o tipo de coisa que você fica no vestiário choramingando e lembra que é um negócio. Sem dúvida. Bom, pro lado do Wolves, a gente falou da parte financeira, porque eu acho que é um das grandes motivações. Se eles tivessem certeza que eles estão numa final da NBA com o Towns, talvez valesse a pena. Como é uma Conferência Oeste muito disputada, talvez eles caiam antes. Não faz sentido você estar caindo antes, você não ter esse tipo de tranquilidade de sucesso, estando no second acron, na segunda edícula. Ou no segundo avental, né? Depende da tradução. Segundo avental. Eu gosto de segundo puxadinho. Que apron é uma das palavras que você pode usar para avental. Eu entendo algumas partes que o Randle resolve. Assim como a gente falou do Knicks, que o Randle seria um bom desafogo pro Brunson, o Wolves precisa disso. De um desafogo. O ataque deles é extremamente afogado. Eles dependem muito do Anthony Edwards, que tá melhorando a parte de ser armador dele, e o cara que estabilizava tudo era o Conley, que tá no fim de carreira. Finzinho de carreira. Então ter mais um jogador que deixa o ataque deles mais dinâmico, ótimo. Quando o ataque deles funcionou naquela série contra o Suns, o time pareceu que ia ser campeão. É que funcionou porque o Towns estava sentando bola de 3. Então. Precisa de dinamismo. Precisa de um criador de jogadas. O Randle oferece isso. Mas eles perdem uma das grandes armas que eles tinham, que era a bola de 3, do Towns. E se demorou 1 ano e meio aí, 1 ano pro Towns e pro Gobert encaixarem juntos, como é que vai ser Randle e Gobert? É que assim, o Randle gosta da meia distância, mas é uma meia distância que ele também bate para dentro, que ele cava falta. O Gobert vai fazer corta-luz para ele, eles vão ter um entrosamento em dupla. O Towns era um reserva na prática, ele era titular, claro, o Towns. Mas ele entrava nos minutos que o Gobert ia para o banco, como pivô. O Randle não faz isso, vai ser 100% Naz Reid. Acho que esse é o ponto. O Julius Randle não é um encaixe bom com o Anthony Edwards, eu não acho que ele resolve os problemas do Wolves. Eu não tenho certeza nem se o Wolves espera que isso aconteça. Eu acho que essa troca é mais sobre o McDaniels e o Naz Reid do que sobre o... Eles acham que o McDaniels e o Naz Reid dão conta dos minutos do Towns. Se machucou, né, ano passado, e o Wolves se deu bem. Exatamente. Que é o mesmo caso que aconteceu com o Knicks e o Randle, né? O Randle se machucou e o Knicks não perdeu a batida. Aí, eles são jogadores jovens, eles são baratos, eventualmente vão ficar caros, então talvez você precise dessa maleabilidade de o contrato de Julius Randle vai terminar e aí você renova com o Naz Reid e o McDaniels. Eu não acho que ele é essencial para o que o Wolves está pensando. E não coloca eles aí para ser candidato ao título imediato, instantâneo nesse momento, mas dá aí uns 3, 4, talvez 5 anos para esse time continuar tentando. O que eu queria muito ver nesse time era o Julius Randle. Não vai acontecer nominalmente, mas o Julius Randle como sexto homem. Eu acho que ele não vai ser reserva, eu acho que é uma dor de cabeça que não tem por que se enfiar nessa confusão. O Julius Randle não vai aceitar. Mas controla os minutos de um jeito que o Julius Randle é o primeiro a sair. E o primeiro reserva a voltar. Aí o Naz Reid entra no lugar dele. E aí, assim que o Anthony Edwards sai de quadra, já entra o Julius Randle de volta. Talvez junto com outros reservas, com o Alexander Walker. Pra ele jogar o mínimo possível com o Anthony Edwards. Com o DiVincenzo, porque aí você tem no banco um cara que é
uma ameaça no ataque, um cara que a defesa tem que respeitar. Que é isso que eles não tinham. Que né? faz 20 e tantos pontos por jogo, às vezes, jogando sozinho. Passando a bola só quando chega a dobra de marcação. Não, os trancos e barrancos, mesmo com o ataque liderado pelo Thibodeau. E a gente sabe como o Wolves muitas vezes sofreu ofensivamente quando o Edwards saía ou quando o Conley não estava lá junto com o Gobert em quadra, essas combinações que deram certo para eles no último ano. Acho que o Randle, isso ele pode resolver muito. Com certeza. E o que eu tô mais encantado de ver nesse Wolves, o ataque deles foi incrível contra o Suns, principalmente pelas bolas de 3 pontos. Era o Towns, era o McDaniels, era até o Naz Reid acertando essas bolas de fora. O Alexander Walker. Não sei se eu confio em todos para repetir isso, mas era a melhor versão dele. Inclusive, saiu uma matéria do Athletic sobre a troca, e eles conversando com gente lá dos bastidores, que afirmaram que se o Towns não saísse, se eles mantivessem o Towns financeiramente, eles teriam que abrir mão do Naz Reid e provavelmente também do Alexander Walker. E que eles gostam muito dele, que ele tem muito potencial ainda. Então que foi uma tentativa de segurar esses outros jogadores que compõem o elenco. E ano passado foi muito criticado, né, o banco do Wolves, que eles não tinham muitas opções, não tinha muita versatilidade, que uma lesão podia acabar custando caro, eram alguns dos medos, até que eles se viraram bem nos playoffs, justamente porque esses caras jogaram bem. O Naz Reid, né, foi sexto homem da temporada, mas o Alexander Walker, mas foi uma preocupação que eles levaram para off-season, e aí eles transformaram o Towns em 2 jogadores, o DiVincenzo e o Randle, e no draft, né, eles fizeram aquela troca para o Spurs, de oferecer uma escolha de draft futura para draftar o Rob Dillingham na 8ª posição. É um cara que se espera que jogue já nessa temporada. Então é o Wolves apostando também na quantidade. Isso, tem um elenco mais profundo. Eles perdem um cara que é o nome que tá aí no título do vídeo, porque é o mais importante, que é o Towns, é o cara mais caro, mas no fim da off-season eles vão começar a temporada com mais jogadores que eles confiam que dá para jogar. O que eu tenho para dizer sobre isso? Entendo, faz sentido, não foi porque alguém acordou bêbado. Eu não faria. Você não faria por nenhum dos dois lados. Não faria por nenhum dos dois lados. O time, eu acho que faz muita diferença manter a coisa funcionando. Eu acho que é por isso que deu certo a última temporada. Eles tiveram uma temporada horrorosa quando o Gobert chegou. E aí eles só insistiram. Insistiram, arrumaram as coisas, o time foi muito bom. Eu insistiria de novo. A minha aposta seria essas pelas beiradas. O Rob Dillingham no draft, a melhora no Jaden McDaniels. Agora, trocar o Towns assim... Não põe a mão no fogo pelo Randle e foi mais pelo DiVincenzo. Você faz uma mudança drástica dessa no finalista de conferência pelo Donte DiVincenzo? Por mais brilhante que ele tenha sido em bola de 3 ano passado, por um reserva na prática. Ele é um reserva brilhante, bola de 3 pontos, muito barato. Então, eu entendo, não acho eles burros nem nada, não faria. Não faria nada. É que... Estaria com os pés pro alto agora. E tomando uma água de coco. Deve estar bem frio lá em Minneapolis. Pra tomar um sorvete de coco. Mas né? água de coco é bom em qualquer lugar. Mas eu entendo a vontade de insistir com esse Wolves. O problema é que, pelo menos internamente, o que a gente está descobrindo agora, é que eles achavam que dava para insistir mais uma temporada. E é um trabalho que a gente tem que, convenhamos, é impossível. Porque é um trabalho de... Você tem que tomar essas decisões prevendo o futuro. É claro. Você não tem como saber se insistir ia dar na mesma, se eles iam continuar melhorando, ou se foi o auge e não ia ter como manter aquilo. Você tem que ler, fazer a interpretação do que você assistiu e decidir alguma coisa. E eles decidiram. Não é o que eu teria decidido, mas eles são muito mais bem pagos para isso, eles acompanharam muito de perto, e já que tinha que fazer alguma coisa, acho que foi um bom negócio. Pois é, eles ou insistiriam mais um ano só com o Towns, ou agora podem insistir com esse elenco que a gente ainda não viu jogar por mais uns 3 anos, pelo menos. Então eles ganharam um pouco de tempo para fazer uma insistência, para criar uma identidade, para poder apostar em alguma coisa mais a longo prazo. E eu não consigo. Eu sou muito fã da ideia de abrir mão de um grande jogador, especialmente quando tem momentos que ele parece redundante, em nome de vários jogadores de apoio. Eu gosto muito, eu acho que ter um elenco profundo é muito bom na NBA,
Menos nos playoffs, quando não faz tanta diferença assim. Quando os caras jogam muitos minutos, é que o Towns não jogava, né? Porque ele fazia falta sem parar. Então também tem isso. A gente não vai nem perceber que o Towns não tá lá nos playoffs. O Nasrid é que foi entrando no lugar dele o tempo inteiro. Não fica em quadra. É que assim, é curioso que eles tenham aberto mão do Towns, não por vários jogadores de apoio. Alguns jogadores de apoio já estão lá. O Alexander Walker, o McDaniels, o Nasrid. Eles vão ganhar mais importância, mais protagonismo, mais minutos. Mas o Randle e o DiVincenzo, soma tudo isso, é um dos elencos mais profundos da NBA. Não é? Eles são bem mais profundos do que pareciam temporada passada, mas eles perdem um cara que às vezes ganhava jogo por conta própria. Era um cara que tinha partidas de 50, 60 pontos. A gente não vai nem lembrar disso se o Anthony Edwards for MVP. Sabe? Tem isso também. Faz um tempo já que o Wolves decidiu que o time é do Anthony Edwards. O Towns tinha acertado completamente, não tinha como fugir disso. Acho que ele nunca quis ser líder, né? Acho que foi sempre uma questão, se esperava muito a liderança dele e ele nunca teve esse perfil. Jimmy Butler fez questão de mostrar para todo mundo que não tinha esse perfil. Justamente. Bom, é isso, gente. Essa foi uma análise longa, porque não é sempre que tem All-Star por All-Star, né? Muito jogador importante e muito time protagonista dessa temporada. E olha, deu uma boa chacoalhada numa off-season que tava, olha... Mortinho. Só uma marolinha ali. Agora, candidato ao título, trocando com candidato ao título? All-Star por All-Star? Nossa. Olha, essa foi um prato cheio e, como sempre, como são as melhores trocas, foi totalmente inesperado. Precisava ser de sexta-noite? Não precisava. Se tivesse sido sexta de manhã, a gente teria falado no nosso podcast ao vivo que a gente grava às sextas-feiras no YouTube. Pois é. Mas tudo bem. Trabalhamos no sábado, não se acostumem. Mas essa valeu a pena. Mas pode acostumar que a temporada da NBA tá voltando e vai ter Bola Presa cobrindo tudo aqui no YouTube, em áudio, no Spotify ou no seu jogador de podcast favorito. É isso. Obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê no podcast da semana que vem. Tchau! Tchau, tchau!